Pai querido, Tu és o autor e o revelador da Tua palavra. Dependemos do Teu Espírito Santo para que haja revelação. Ministra no coração de cada um de nós. Inclina o nosso coração para Ti. Abra os nossos ouvidos, Pai, para o louvor da glória do Teu Filho, que é a nossa vida. No nome dele oramos. Amém. Eu vou dar uma ideia para você de como eu vou falar. Me pediram para falar sobre o capítulo 1º e 2º de Filipenses. E antes disso, fazer uma introdução sobre as características de Paulo, onde a carta foi escrita, uma visão, uma panorâmica histórica. E isso veio muito ao encontro do que eu gosto de fazer, porque eu sou uma pessoa que gosto de estar situada. Tudo meu eu preciso saber onde, como, de que jeito. Então, eu estou sempre com um mapa, eu estou sempre checando, e eu estou sempre querendo me situar na linha do tempo. Tanto na linha do tempo dos homens, por isso que eu gosto de história, quanto na linha de tempo de Deus. E a Bíblia é a linha do tempo de Deus. Então, essa introdução, que talvez não seja tão dentro do espírito da carta, mas é sobre a carta. Depois eu vou falar sobre um pouquinho, depois desse contexto histórico e social, vou dizer por que Paulo escreveu essa carta e vou entrar numa coisa que hoje, com a conversa antes, eu percebi que é importante. Nós temos que saber o que é alegria. É uma emoção, é um sentimento? O que nos causa alegria? O que nos tira alegria? Então, eu vou trazer para vocês um panorama da diferença entre emoção e sentimento. Nessa sequência, eu vou mostrar a estrutura da carta, que o tema, nós já sabemos, é a alegria, né? A ideia central. E amanhã nós vamos estudar com detalhes as mensagens essenciais do capítulo 1º e do capítulo 2º. Então, eu gostaria de começar dizendo que eu gosto da visão do todo. Eu gosto, antes de qualquer coisa, ter um zoom out, que eu vejo lá de cima tudo, e aí eu vou indo para o detalhe. Nós não podemos compreender os evangelhos se nós não entendemos Gênesis. Porque se eu não souber o que é o pecado, como o homem pecou, e por que ele tem uma natureza de rebeldia, eu não posso entender a obra da cruz. Por que eu vou precisar de uma salvação? Salvação do quê? Eu me lembro sempre, quando eu não tinha essa clareza, eu perguntava, mas salvar o homem do quê? Nós precisamos, então, entender para poder enxergar. Não foi à toa que Deus deu ao homem a inteligência. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Porque Deus é o Todo-Poderoso, o Criador do universo. Ele nos deu inteligência. E é por isso mesmo que nós vamos ver amanhã que Paulo diz aos Filipenses, crescei na graça e no conhecimento. Então, nós precisamos do conhecimento. Então, nós precisamos entender que a obra da cruz, ela começou no Gênesis e foi manifesta depois, a clareza vem nos evangelhos. A Bíblia é a linha do
tempo de Deus se revelando a nós. Deus é incognoscível. Nós não podemos alcançá-lo. Por isso que ele precisou vir dizer quem ele é, como ele age, por que ele age, para que nós o enxerguemos. Porque senão nós fazemos um Deus do tamanho da gente. Um Deus segundo nossas ideias. E que nós vemos que o Evangelho é tão maravilhoso porque ele é ilógico. Ele não cabe dentro da cabeça do homem. E por isso que nós temos tanta dificuldade em entender determinadas colocações que a palavra faz para nós. Precisamos, então, desse conhecimento do Deus Criador, qual o propósito de Deus para o homem. E no Velho Testamento, nós vemos o problema. O quão problemático o homem é. Para depois, no Novo Testamento, nós temos a solução para essa condição do homem. O Velho Testamento é a flor. O Novo Testamento é o fruto. Mas é uma coisa só, porque Deus não muda. E a carta de Filipenses é decorrência da experiência de Paulo na vivência desta realidade que se chama morte e ressurreição em Cristo. O que é uma carta? Uma carta é algo não doutrinário, não é um tratado teológico, é uma coisa escrita com respostas a algumas situações existentes, ou então com algum tipo de aconselhamento. Por isso que nós vemos nas cartas muito das características de Paulo, muito da personalidade dele, porque as cartas também trazem algumas dificuldades da gente entendê-las, porque falta pedaços. Ele vai se referir a situações que nós não sabemos por que ele disse aquilo. Nós podemos, então, deduzir que existiam algumas situações que ele precisava se manifestar para poder resolver aquela situação. Então, as cartas são diferentes dos evangelhos, que são relatos tanto dos apóstolos quanto do próprio Jesus, e a carta tem uma coisa de pessoalidade, de personalidade. E, então, eu preciso entender o seguinte: quem era Paulo, onde ele viveu, para escrever daquela maneira. Então, Filipenses é uma carta calorosa, escrita por um Paulo preso, mas espiritualmente livre, como nós vamos perceber no decorrer da nossa fala. Para uma comunidade de filipenses, generosa e fiel. A mensagem da carta, em síntese, é de esperança, de humildade, de alegria e de perseverança, que é exatamente as condições que nós andamos na experiência da vida de Cristo em nós. É uma resposta à generosidade dos filipenses e uma exortação, um aconselhamento à maturidade cristã em meio às adversidades. Então, existe um ponto que nós temos que parar para pensar. Existe uma maturidade da vida de Cristo.
O ponto da nossa salvação, que é a nossa regeneração, o nosso novo nascimento, é o começo de uma vida que precisa se desenvolver em direção à maturidade. Para entendermos a profundidade dessa carta, é preciso entender também o cenário onde ela foi escrita. Quem era Paulo? Quando escreveu aos Filipenses, Paulo estava preso, provavelmente numa prisão domiciliar em Roma, por volta do ano 60 ou 62 da nossa era. Apesar das limitações e da incerteza quanto ao futuro do seu julgamento, ele estava ali aguardando ser julgado por Roma, pelo imperador, ele escreve preso, com gratidão, leveza e esperança. Por que ele foi preso? A prisão de Paulo foi consequência direta da sua pregação. Ele anunciava que Jesus era o Messias, o verdadeiro Senhor. Isto confrontava não apenas as autoridades religiosas judaicas, mas também o Império Romano. O Império Romano via como suspeito qualquer movimento que pudesse ameaçar sua autoridade. Lembra-se que hoje nós comentamos, né, Mita, sobre a questão, fazendo um pequeno parênteses aqui, sobre a questão da pregação do Evangelho na China, que ele se dá de uma forma aparentemente possível. Porque é possível ter igreja, é possível frequentar as igrejas, desde que você não confronte a autoridade do partido. E você dizer que Jesus Cristo é o Senhor complica esta condição de se pregar. Toda igreja lá, toda, tem digamos, um espião, ou vários, que são membros do partido, que ficam ali observando o que está sendo pregado. Você pode pregar, desde que você não ameace a instabilidade. A mesma coisa acontecia aqui em Roma. Vocês reparem que o mundo não muda muito. Ele ele não muda os tipos de perseguição, ele só muda a era, a época e as condições. Então, Paulo estava preso exatamente por isso, porque ele ameaçava o sistema judaico e ele ameaçava Roma quando diziam: o imperador não é o Senhor, o sinédrio não é o Senhor é Jesus. Então, era uma afirmação muito ousada e uma pregação ousada, porque é uma pregação de libertação e não de submissão às autoridades reinantes, do poder, né? No Império só podia haver César e só ele podia ser chamado de Senhor. Paulo foi preso inicialmente em Jerusalém. Ele não foi preso em Roma, ele foi preso em Jerusalém. Depois de ser julgado em Cesareia por 2 governadores romanos, Félix e Festo, isso tudo está lá no livro de Atos, e também por Herodes Agripa II, ele apelou para César. Por que ele apelou para César? Porque Paulo era cidadão romano. Ele foi, então, enviado para Roma, onde permaneceu sob vigilância, mas, nesta vez, nesta prisão, porque ele foi preso 2 vezes, ele tinha uma certa liberdade para receber visitas e ensinar. Isso está lá em Atos 28. Foi nesse contexto, sem saber se seria libertado ou condenado,
que Paulo escreveu Filipenses, além de outras cartas como Efésios, Colossenses e Filemão. Na primeira carta, na primeira prisão, ele tinha uma certa liberdade. Ele podia receber visitas e ele não estava em condições de adversidade. Mas na segunda vez que ele foi preso, foi um período muito mais difícil. Foi quando ele escreveu a Timóteo. A carta de 2 Timóteo foi nessa segunda prisão. E até hoje tem lá em Roma, que se pode visitar, a prisão Marmetina, que provavelmente foi ali que Paulo foi preso, né? E Paulo sabia, nessa segunda prisão, que o fim estava próximo, que ele seria oferecido como libação. Ele usa esse termo. Lá em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, a gente verifica isso. O Paulo morreu como mártir em Roma, provavelmente no ano 67 depois de Cristo, durante a perseguição aos cristãos promovida por Nero. Embora o Novo Testamento não descreva diretamente a sua morte, a forte tradição histórica da igreja cristã primitiva que ele tenha sido decapitado, porque ele era cidadão romano, então ele não podia ser humilhado com a crucificação. Para quem que Paulo escreveu? Então, preste atenção, não vamos esquecer as condições, as circunstâncias, que são coisas que retiram a nossa alegria. E Paulo estava nas circunstâncias duríssimas quando ele escreveu essa carta. Para quem ele escreveu? A carta foi endereçada à igreja de Filipos, uma cidade na região da Macedônia, atualmente fica na Grécia. Filipos era uma colônia romana com status especial que concedia aos seus cidadãos, veja, isso era na Grécia, mas aqueles que moravam em Filipos tinham os mesmos direitos dos que moravam em Roma, dos cidadãos romanos, ou seja, eram cidadãos de primeira classe. Essas colônias romanas, elas tinham uma grande característica. Onde quer que elas existiam, elas construíam pequenos fragmentos de Roma. E a nota dominante era o orgulho de sua cidadania romana. Falava-se o idioma de Roma, usavam-se vestimentas romanas, observavam-se os costumes romanos, seus magistrados tinham títulos romanos e as mesmas cerimônias. Agora, vamos nos situar um pouquinho. Por que Roma era importante? Porque Roma foi um grande império que dominou o mundo. O que estava fora do Império Romano era chamado de bárbaros. Por isso que, até hoje, nós falamos, esses são os bárbaros, porque não estavam dentro desses costumes. O Império Romano, ele foi a gente poderia comparar o Império Romano a alguma coisa como a potência dos Estados Unidos hoje, o papel que os Estados Unidos exercem hoje no mundo, multiplicado por 2. Porque hoje existem concorrentes ao poder, à expressão americana. Você tem a Europa se contrapondo, você tem a Ásia se contrapondo. Na época de Roma, não. Roma era única. Roma ditava o poder. Roma era a
o centro do mundo. Por isso que todo mundo queria ser romano. E, então, as colônias, elas que tinham esse status de Roma, elas eram muito importantes, porque elas se sentiam pertencendo àquele centro de poder. Roma era o centro do poder. Foi nesse contexto romano que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Europa, convertendo Lídia. Isso está lá em Atos 16, considerada a primeira cristã europeia. Vocês lembram desse texto? Lídia era uma vendedora de púrpura. Ela era de Tiatira. Vocês sabem o que é a Tiatira? Lembram das igrejas do Apocalipse? A igreja de Tiatira? Lídia era de Tiatira. E era Tiatira. Ela era uma mulher provavelmente rica, e porque púrpura era um elemento muito caro. Púrpura é aquele tingimento do vermelho. E ela foi a primeira cristã europeia. Porque vamos voltar para a nossa geografia? O evangelho começa onde? Na Ásia. Lá em Jerusalém, na Ásia Menor. Paulo vai, a Grécia já faz parte da Europa, e vai e prega o evangelho neste contexto de cidades romanas. A igreja de Filipos era profundamente amada e generosa. Mesmo quando outras igrejas não ajudavam, elas enviavam apoio financeiro a Paulo. Isso está lá em Filipenses 14, 4. Amanhã a Cota vai trabalhar. Amanhã não, depois da manhã ela vai trabalhar o capítulo 4. A carta é, em grande parte, um agradecimento a esse apoio que a igreja de Filipenses, os filipenses, a igreja de Filipos, deu a Paulo, né? E nesse contexto, então, é que Paulo quer dar a expressão, mostrar a alegria dele, mesmo ele estando nessas circunstâncias. Aí eu esqueci de dizer também que Paulo era de Tarso. Paulo de Tarso. Tarso era uma cidade romana, era uma colônia romana. Fica hoje onde fica a Turquia, mais ou menos na Turquia. Paulo não nasceu lá em Jerusalém. Depois que ele é adulto, que ele vai para Jerusalém. Mas lá em Tarso, como colônia romana, importante, grande, era um grande centro intelectual e acadêmico. Por isso que Paulo foi formado e tinha uma formação intelectual muito sólida. Não o ensino judaico, mas o ensino do mundo dominante. Paulo era um intelectual. E em Tarso, colônia romana, que ele tem essa educação. Por isso que Paulo teve o privilégio de ser considerado romano, porque ele nasceu numa dessas colônias. E aí que ele pôde apelar para Roma quando ele foi julgado pelos judeus. Quando ele foi julgado lá em Jerusalém, ele disse: não, eu apelo para César, porque ele tinha esse direito. Foi por isso que ele foi para Roma, para ser julgado em Roma. Antes disso, teve aquele famoso naufrágio, ele naufraga e todos se salvam. Ele chega a Roma e fica lá, preso. Na primeira vez, prisão domiciliar. E na segunda vez, que logo depois da sua decapitação, ele é na prisão mamertina. Então, Paulo, nessas condições, queriam que os filipenses entendessem o valor da alegria.
mesmo em meio às dificuldades. Para Paulo, a prisão não era um sinal de derrota, mas parte da missão. Como ele mesmo escreve. Ele diz o seguinte, Filipenses 12: as coisas que me aconteceram têm servido para o progresso do Evangelho. Por causa de Cristo, estou preso. Ele diz isso lá em Efésios 3:1. Paulo sabia que, mesmo algemado, Deus estava agindo. Isso nos mostra que a alegria não depende das circunstâncias. Primeira coisa que vocês vão anotar. Nós vamos observar que existem 4 ladrões que roubam a alegria, a nossa alegria. Uma delas é as circunstâncias. Hoje, naquele pequeno grupo, perguntaram as coisas que roubam a alegria das pessoas. E se nós formos observar as respostas, a minha foi sono e fome. Isso é o quê? Circunstância. Outros falaram, meu marido, as dificuldades com meu filho. Isso é o quê? Pessoas. As pessoas também roubam a alegria. Outro ladrão da alegria são as coisas. E tem um 4º ladrão da alegria que eu não estou lembrada agora, mas já... As preocupações são as preocupações. Nós vamos ver que cada capítulo tem um ladrão dessa alegria. Então, Paulo está aqui mostrando que as circunstâncias não roubam alegria. E por isso que nós temos que saber o que é alegria. Paulo sabia que, mesmo algemado, Deus estava agindo. Ele evangelizava guardas, ele confrontava outros presos e ele servia como exemplo de fidelidade. Paulo experimentava a manifestação da vida de Cristo nele. Este é o ponto que nós temos. Por essa perspectiva é que nós temos que tratar e trabalhar a alegria. A alegria, ela é uma consequência e não um objetivo. Você não pode produzir a alegria, mas a vida de Cristo em você vai manifestar a alegria. Por quê? Porque a alegria não é uma emoção. A alegria é uma disposição de mente. A alegria, ela é uma consequência de uma postura quando você olha para o autor e o consumador da sua fé. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Alegria não é emoção. Alegria é sentimento. Como o amor também é sentimento, não é emoção. E nós confundimos emoção com sentimento, e isso nos atrapalha em perceber o que é essa alegria que Paulo está falando e que a Bíblia fala. Se a alegria não fosse possível, não estaria no imperativo na palavra. A Bíblia Paulo usa a expressão no imperativo. Alegrai-vos. Isso é imperativo. Imperativo é mandatório, é obrigação. Então, vamos ver essa diferença. Quando você recebe uma notícia boa, inesperada, você sente o quê? Uma onda de alegria, uma onda de satisfação. Isso é uma emoção. A emoção,
ela decorre, ela acontece no corpo. Você sente a emoção. Quando ela é automática, ela é involuntária. Por exemplo, antes de começarmos o estudo, eu estava sentindo uma emoção de quê? De insegurança, de receio, o coração dispara. Eu não tenho controle. Isso é emoção. Nós não temos controle nas nossas emoções. As emoções nos foram dadas, as emoções, como um mecanismo de defesa, que você pudesse reagir sem ter que pensar. Porque se você pensasse, o bicho já tinha te comido. Se você pensasse, você não poderia se defender. No caso da fuga, que você sente o medo vai e te impele a agir. Quando você é confrontado numa discussão e que você reage com uma força, com uma agressividade, devolvendo aquilo que recebeu, você não pensou, aquilo veio, ele vem. Isso é emoção. Ela dura pouco. A emoção é de curta duração. Ela leva um período, dali a pouco, quando baixa a emoção, você espera um pouco, dali 2 horas já não tem mais resquício. Por isso que quando é muito saudável e é muito prudente quando você, depois de uma discussão, esperar passar a química do organismo. O organismo produz uma química na emoção, uma química involuntária, você não tem controle. Você tem que esperar passar, que aquilo passa, aí o tamanho já toma outro, o tamanho do problema já reduz. Ela é imediata e ela sempre vem acompanhada de respostas físicas. O que é resposta física? São sensações. São sensações. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas buscam sensações como sinônimo de felicidade. Elas não buscam, o termo felicidade é usado como sensação, adrenalina. Eu estou muito feliz hoje porque eu estou cheia de adrenalina. Isso não é felicidade. Isso é uma emoção. E é por isso, em nome dessa felicidade, que as pessoas nem sabem o que é felicidade, que se cometem os desatinos, né? Se separam porque têm direito a ser feliz, fazem coisas em nome de uma suposta felicidade. Já os sentimentos são diferentes. Em meio de uma tristeza, você pode ter um sentimento duradouro de contentamento por saber que Deus está em você, te sustentando, que a sua vida tem propósito e sentido. O sentimento é algo que se constrói. Eles duram. Não é como a emoção que passa, ele dura, porque ele é alimentado. E aqui eu faço uma paradinha. Quando a Bíblia nos exorta a amar, ela não está falando de sentimento, de emoção. Ela não está falando o prazer de estar na companhia de um ou de outro. O prazer de querer ficar junto, isso é emoção, isso é prazer. Você sempre experimenta essa emoção. Quando a Bíblia fala, quando Jesus disse amai-vos, amai o seu próximo, isso é uma disposição de mente. É eu querer, em direção ao outro, o bem, o que eu quero para mim. É uma disposição que pode ser construída, porque ela pode ser alimentada para se conseguir aquele objetivo. Como, por exemplo, uma emoção. A raiva é uma emoção.
Eu sinto aquilo, aquilo vem, eu enfureço. O ódio é um sentimento. Porque o ódio eu nutro, eu alimento, eu dou comida para ele. Eu brigo com meu marido, aí eu começo. Piquitique, 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 alimentando. Aí, no outro dia, eu já acordei descansado, mas aí eu lembro daquela briga que ele me disse isso, isso e isso. E aí eu fico pensando naquilo. Aquilo vai crescendo e vai fermentando, e vai crescendo, e vai fermentando. E você vai alimentando. E há ódios que duram uma eternidade, mas eles são alimentados durante todo o tempo. A emoção não precisa ser alimentada, que ela acaba. O sentimento precisa ser alimentado. E a alegria é um sentimento. E como é que eu vou alimentar esse sentimento? Olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Olhando para esse fato, eu morri. Eu morri. Eu não tenho que alimentar mais essa coisa negativa que vai construindo um sentimento negativo. Eu vou alimentar com o quê? Com o poder da ressurreição. Porque nós morremos, mas Cristo é a minha vida. Eu tenho que olhar para Ele. O nosso Deus não muda. No Velho Testamento, como é que Deus dizia? Olhai para mim e sede salvos. Sempre foi olhando. E como é que o Novo Testamento diz, lá em Hebreus? Olhando firmemente. O que é firmemente? É sem tirar o olhar o tempo todo. Olhando firmemente para o autor e consumador na nossa fé. Então, como é que eu vou experimentar a alegria? Passando por dificuldades, nas circunstâncias, tendo pessoas ao meu redor desagradáveis, tendo preocupações. Como é que eu vou alimentar? Olhando para Ele, olhando para a palavra, saindo de mim e saindo desse ciclo que nos leva a remoer. Remoer. E aquilo vem. Você sabe por que aquilo vem? Porque Satanás lida com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Ele interfere. E o objetivo dele, qual é? É dar comida para esse tipo de sentimento, ou sentimento negativo, ou a emoção. Então, nós temos que ver que há uma diferença muito grande. A alegria, como sentimento, ela envolve reflexão e interpretação. Eu tenho que olhar para as circunstâncias, eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que olhar para as preocupações e dizer: vocês ficam de lado, porque aqui não sou eu, mas é a pessoa de Cristo que vai estar, para quem eu vou olhar. Eu não vou olhar para as circunstâncias, eu não vou olhar para as pessoas, eu não vou olhar para as coisas, eu vou olhar para o quê? Para a vida de Cristo em mim. Nós vamos ler a carta de Filipenses. Paulo faz isso o tempo todo. Ele vai e diz: para mim, o viver é lucro. O morrer é lucro. Não, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem é que pode dizer isso, gente? Se não estiver olhando para o lugar certo, para a pessoa certa, com a convicção de que ele é tudo isso que ele promete e que ele diz que ele é. Então, o sentimento está ligado à nossa visão do mundo, aos nossos valores e às nossas escolhas. A alegria, então, se nós olharmos não como sendo uma emoção, fruto de
algo que acontece no teatro do corpo. Um bem-estar. Não é bem-estar. É uma disposição de mente, uma disposição que envolve valor e que envolve escolha. Eu escolho ser alegre. Essa é uma escolha que só a mente transformada pode fazer. Por quê? Porque nós temos para onde olhar e para quem olhar. Porque se você está numa mente carnal e fala, eu escolho ser alegre, fracassará. Porque nós não podemos produzir isso. Agora, a vida de Cristo em nós vai produzir o descanso. O descanso apesar das circunstâncias, apesar das preocupações, apesar das pessoas. Então, nós temos que prestar atenção a esse ponto. A alegria não é uma emoção de bem-estar. A alegria é um sentimento construído e nutrido pela palavra de Deus, olhando para o Senhor e o tempo todo nos vendo crucificados em Cristo. Não tem outro modo de desfrutarmos dessa realidade se não estivermos na experiência da cruz. Não tem jeito. Não dá para pregar esta realidade como uma coisa motivacional. Não. É algo que nós dependemos da nossa experiência. E quanto mais maturidade nesta vida, nesta caminhada em Cristo, mais a certeza desta realidade em nós. Então, a alegria cristã que Paulo vai tratar na carta é um sentimento profundo, alimentado por uma postura diante da vida, cujo centro é a morte e a ressurreição. Paulo vivia pelo poder da ressurreição, porque na cruz, na morte, nós perdemos o ego. Mas nós não vivemos na morte. Nós vivemos pelo poder da ressurreição, pelo poder do Espírito, pelo poder da vida do Espírito em nós. A vida do Espírito é que nos leva à vitória. E essa vitória só é possível se nós constantemente olharmos para Ele. Porque, gente, Deus não violenta a nossa vontade. Deus é Ele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar? É. Mas que querer é esse que Ele efetua em nós? Por que Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, logo depois de Jesus ter pedido para se afastar da cruz? Ou seja, qual que era a vontade de Jesus naquele momento? Não vou. Quando ele ora, não seja feita a minha vontade, o que o Pai operou nele? O querer. Muda o querer. Mas a mudança desse querer não se dá antes da nossa entrega. Nós primeiro precisamos dar o sim para que Deus opere o querer dele em nós, que nós também não queremos o querer dele. Mas não é assim, eu vou esperar Deus fazer o querer. Não vai ter vitória. Não vai andar. Porque é preciso que nós caminhemos de fé em fé. Como é que o maná era dado para o povo durante a caminhada? A cada dia. Aquilo era uma tipologia da fé, da dependência. Nós temos que depender diariamente.
sermos salvos é o começo, é a porta de entrada. E o caminho? E o caminho? Como é que nós vamos andar nesse caminho? Que conduz à alegria. Do mesmo jeito, de fé em fé, de força em força, de graça em graça. Mas nós somos imediatistas, queremos tudo rápido. Queremos na hora. O Senhor espera e aguarda o nosso sim. Ele trabalha com a nossa vontade. E a manifestação da alegria se dá dessa mesma forma, neste caminhar da dependência do Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé. A alegria cristã é silenciosa, ela é firme e ela é profunda, porque ela não depende da emoção. A emoção, enquanto eu estou recebendo os benefícios da química, está bem. Mas, quando acaba, acabou. O sentimento não. Por isso que é possível amar este amor que a palavra nos ensina, que Jesus nos ensina. Por isso que é possível experimentar a alegria, olhando que são atitudes construídas e alimentadas pela palavra. A carta de Filipenses, ela é curta, 4 capítulos. Dá para ler umas 50 vezes. Vocês já leram quantas? 10. Já leram 10, pelo menos 4 capítulos? Vamos lá, né? Mas a mensagem central é clara. É alegria em meio ao sofrimento. Um paradoxo. Uma contradição? Não, porque não é uma noção. E mais, é uma carta que expressa a alegria em meio ao sofrimento, mas com gratidão e ainda exortação àqueles que estavam, a quem a carta era dirigida, aquela igreja, né? Todas as cartas de Paulo são muito cativantes. Elas nos prendem porque falam da experiência do homem sendo moldado pela cruz. Nós temos que ler as cartas de Paulo, vendo ele sendo moldado, trabalhado pela cruz. Isso se deve a que, de todas as formas literárias, a carta é a mais pessoal. Já falei brevemente sobre isso. Demétrio, um dos críticos literários gregos mais antigos, ele escreveu uma vez o seguinte: todos revelamos nossa alma nas cartas. Quando você escreve cartas, primeiro você tem que ter o que dizer, porque senão você vai ficar na frente da carta, vou dizer o quê? Então você tem que ter algo para ser dito. E Paulo tinha. O que Paulo tinha? A vivência dessa experiência de uma forma madura. A vivência da sua morte em Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele tinha essa experiência para contar. E tinha a experiência da vida da ressurreição, da vida de poder. Porque a vida da ressurreição nos transforma. Nós precisamos ser transformados todos os dias. E, queridas, lindas meninas, se nós não estivermos sendo diariamente confrontados pela palavra de Deus e sendo transformados, nós estamos estacionados em lugar proibido. Porque a vida, tudo que é vida, ela evolui. Toda forma de vida evolui.
Nós nascemos bebês em Cristo, vidas espirituais frágeis, porque o nosso caminhar é pela fé, é olhando para Ele. Agora, é preciso haver transformação. Caso contrário, nós estamos dentro da religião. Porque o evangelho, lembrem-se como é que é a definição de evangelho? Evangelho pode ser uma definição matemática. E é igual M mais R. O que é essa fórmula? Evangelho, é igual M, o que é M? Morte, mais R. Como é que eu sei isso? 1 Coríntios 15, 1. Eu venho lembrar-vos o evangelho, que Cristo morreu e ressuscitou. Isso é evangelho. Quando nós pregamos o evangelho de Cristo, o que nós pregamos? A morte e a ressurreição. E o que é viver o evangelho? Viver a morte e a ressurreição, para que o fruto da justiça se manifeste. Os frutos são resultados desta vida de Cristo em nós. Mas é viver nessa dependência diária e constantemente. A experiência do nosso caminhar em Cristo não é uma experiência de tempos em tempos. Ela precisa ser diária. Como diária? Pelo alimento da palavra. E crescer na graça e no conhecimento. Onde é que eu vou achar o conhecimento? Na palavra. E a graça? A graça se manifesta pela palavra. Ela já nos foi dada naquele sacrifício. Mas só o conhecimento vai nos dar a possibilidade desse crescimento. Eu nunca entendi e continuo não entendendo uma nova criatura que não tenha curiosidade para aumentar o seu conhecimento deste Deus e do relacionamento que nós temos com Ele. Eu não entendo apatia diante da grandiosidade que é a palavra de Deus revelada em nós. A Bíblia é tão maravilhosa, que nós podemos correr outro risco, que é o de, diante das maravilhas da palavra, nós perdermos o Deus da palavra. Ficarmos tão entretidos como isso acontece. Vocês não viram? Tem, não vou citar nomes, mas tem cursos hoje sobre a Bíblia de filósofos ateus. E que falam com propriedade do ponto de vista erudito. Porque a Bíblia é um livro erudito. A Bíblia é um livro, não é um livro filosófico, mas ela trata de filosofia. Não é um livro de geografia, mas ela fala de geografia. Não é um livro de história, mas ela traz história. Não é um livro de psicologia, mas ela traz psicologia. A Bíblia é um livro inesgotável de saber. E só fala mal da Bíblia quem não sabe o que é a Bíblia. Que normalmente quem fala mal da Bíblia nunca leu a Bíblia. Normalmente é isto. Agora, os eruditos ateus ensinam a Bíblia como forma de passar cultura, de passar conhecimento. E este é o grande problema da Bíblia. Agora, que é nos perdermos nessa dimensão grandiosa e não enxergar a linha do tempo de Deus, que é, o que trata a Bíblia? Do Gênesis ao Apocalipse. A pessoa de Cristo. Se eu ler a Bíblia e não enxergar a pessoa de Cristo, a morte e a ressurreição dele em tudo, eu estou lendo errado. Então, é preciso que nós cresçamos no conhecimento e tenhamos a curiosidade de nos aprofundar
para que Deus possa operar em nós o querer como realizar. Então, o fato de Paulo ter deixado tantas cartas faz com que nós entendamos essa trajetória dele e compreendamos bem a Paulo. Nessas cartas, Paulo abriu a sua mente e o seu coração àqueles que tanto amava. E nelas, até o dia de hoje, nós podemos ver esta grande inteligência de Paulo abordando os problemas da igreja primitiva. E podemos sentir este grande coração pulsando de amor pelos homens, mesmo que estivessem equivocados e desorientados. Nós vamos ver isso amanhã no capítulo 2. Com poucas exceções, Paulo escreve suas cartas para enfrentar uma situação imediata. Não são tratados doutrinários e tampouco produtos acadêmicos cuidadosamente escritos no isolamento. Por isso que nós não podemos enxergar as cartas descolado da experiência de Paulo. Temos que ler as cartas vendo um homem que experimentava a vida de Cristo nele, experimentava a morte do seu ego e experimentava o poder da ressurreição. Não dá para ler as cartas de Paulo se não for com esta lente, com essa perspectiva de morte e ressurreição, porque isso é o Evangelho. E é isso que Deus tem para nós, a vida do Filho. Então, um breve resumo sobre cada capítulo. No capítulo 1, Paulo fala da sua prisão com gratidão. Ele vê suas dificuldades como uma oportunidade para o avanço do Evangelho. O ladrão das circunstâncias, o ladrão da alegria aqui são as circunstâncias. Nós vamos ver isso no capítulo 1 amanhã. No capítulo 2, eu estou dando um panorama para vocês se situarem geograficamente, localizarem-se nas cartas. No capítulo 2, ele apresenta o exemplo de Cristo que se humilhou, serviu e por isso foi exaltado. A humildade e o servir são caminhos para a verdadeira alegria. No capítulo 2 de Filipenses, o ladrão da alegria são as pessoas. Nós vamos ver isso. E neste capítulo, e nesse sentido, nós vemos que a nossa mente tem que estar submissa à palavra. No capítulo 3, Paulo abre mão de todo o prestígio humano pela excelência do conhecimento de Cristo. Ele considera tudo como perda diante do que ganhou com a vida de Cristo. Neste capítulo 3, o ladrão da alegria são as coisas. E a nossa mente, para combater essa situação, tem que ser uma mente espiritual. O que é uma mente espiritual? Uma mente que se alimenta das coisas do Espírito. Precisamos da palavra. E o capítulo 4 é uma conclusão cheia de conselhos práticos e palavras de gratidão. Paulo afirma: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas prestem atenção, não vou falar porque a Cota vai falar, mas aprendi. O que ele quer dizer? Eu aprendi. Ele não disse assim, experimento a alegria. Aprendi, porque é um processo intelectual de uma mente que está sendo
trabalhada naquela direção. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui o grande ladrão da alegria são as preocupações. E o antídoto para isso é uma mente segura. O que é uma mente segura? Uma mente firmada na palavra. Gente, não tem escapatória. É palavra e palavra e palavra. E a experiência, morri e Cristo vive em mim. Então, a carta de Filipenses, e aqui eu vou encerrar hoje, é um convite para aprendermos a alegrarmos no Senhor quando tudo parece muito difícil. É um lembrete de que a verdadeira alegria não depende do que temos ou do que vivemos, mas de quem nós somos em Cristo. Amanhã, então, nós vamos trabalhar com um pouco de detalhamento no capítulo 1 e no capítulo 2. Amanhã nós vamos usar a palavra para vermos com detalhes essas realidades que nós estamos compartilhando. Que Deus nos abençoe e frutifique a sua palavra em nós. Amém?